Olá, queridos, como estão todos vocês nesse novo dia que fez o Senhor? E com ele a certeza que devemos nos alegrar e nos regozijar na sua presença. E é na presença desse Deus maravilhoso, desse Espírito Santo companheiro, consolador e ensinador, sabe, desse Jesus Cristo Salvador, Redentor, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse novo dia uma porção da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto ou nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não estará rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando como vivermos em santidade. A santidade que agrada ao coração do Pai. Pois, para isso nós fomos chamados, nós fomos e somos separados para esse uso exclusivo no serviço do Senhor. Pois não foi para uma base de imundícia moral que Deus nos chamou. Ele tem em vista a vida de santidade e pureza para cada um de nós. Foi de um poço profundo que Deus nos tirou e iniciou em nós um processo que tem por objetivo transformar-nos à sua imagem e semelhança cada vez mais. E isto durará por toda a nossa vida, queridos. Pois é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste novo dia. Santidade. Mas o que vem a ser santidade? Santidade é a qualidade ou a característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, separado, dotado de virtudes, piedade e pureza. Santificar significa pôr algo à parte para uso exclusivo de Deus. Em certo sentido, todos nós cristãos fomos postos à parte do mundo para o serviço do Senhor. Lembra? Jesus, quando orava pelos seus discípulos e por cada um de nós, ali no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não te peço que os tires do mundo, mas te peço que os livre do mal, desse mundo tenebroso. Todos nós devemos nos separar de todas as formas de pecado, ou seja, santificar-nos de maneira prática e progressiva, sabendo que este processo continuará até ou a nossa morte ou então a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas esse processo de prática, de uma maneira prática e progressiva, ou seja, diariamente, precisamos nos santificar, nos separar para o Senhor. Outro conceito de santidade é intimamente relacionado com a fé. De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total ao nosso Deus.
Para nós cristãos, viver uma vida de santidade ao Senhor significa abdicar, ou seja, deixar de praticar aquilo que é considerado abominável diante do nosso Deus. Significa viver comprometido com tudo aquilo que é tido como santo, ou seja, separado, consagrado, no sentido de ser honesto, limpo, louvável, correto e benigno. Na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus. Sabe, lembra dos sacerdotes no Velho Testamento? Eram consagrados, separados, viviam uma vida de santidade. Tá? Nós hoje, como povo sacerdotal do Senhor, também somos chamados a essa separação. Não apenas uma santidade de lavar as vestes, as roupas externas, mas Jesus nos chama a lavar-nos as nossas vestes espirituais, a nossa vida cada dia santificada ao Senhor. A palavra santidade, ela tem origem no grego, no hebraico, na verdade. Quando chamamos e falamos de kadosh, estamos dizendo que é ser santo, que é viver em santidade. Esta palavra, kadosh, ela é utilizada com o significado de santo ou santificado, para designar algo sagrado ou para se referir a um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. E o Espírito Santo de Deus é o selo dessa santidade de Deus nas nossas vidas. Sabe? Será que santidade, na verdade, é somente ir à igreja todo domingo? É ser muito sério, ou seja, sisudo? Sabe? Não sorrir com nada, não se alegrar com nada, em tudo ver pecado, sempre apontando o dedo para isso ou para aquilo outro. Será que esse é o sentido da santidade que Deus requer de nós? É possível também alcançar o nível de santidade que a Bíblia requer de nós, a palavra de Deus? Logo, o próprio Deus requer de nós? Sim, podemos ser santos. Deus é santo e espera que seus seguidores sejam santos. Mas como? Como? Precisamos entender primeiro o que é santidade. Porque o próprio Senhor, ele diz através do apóstolo Pedro: sejam santos, porque eu sou santo. E esse verbo ser, ele está no modo imperativo, é uma ordem de Deus. Ei, todos vocês precisam ser santos, sejam santos. Por quê? Eu sou santo. Então, para dizermos que temos a imagem, e nós a temos, e semelhança de Deus, precisamos exercer essa santidade todos os dias. Ser santo significa ser puro, separado do mal, pois Deus é santo. Nada de ruim existe nele. E tudo nele é perfeito, em tudo o que faz. Deus é justo e fiel. Para nós aqui na Terra, santidade significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus. O próprio Jesus declarou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Mas será que isso é possível? O pecado faz parte da nossa natureza humana e estamos longe da perfeição. No entanto, existe uma forma de nos tornarmos santos: através de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar e purificar dos nossos pecados. Quando cremos nele e dedicamos nossa vida a ele, Jesus nos torna puros e santos. Aleluia, queridos, que bênção. Pois viver em santidade é um processo. Quem é salvo por Jesus é santo, porque sua vida, ou seja, a vida de Jesus, agora, e a nossa vida também, é dedicada a Deus através de Jesus. Pois o processo não está completo. Ainda temos uma natureza humana pecadora. Precisamos aprender a lutar contra o pecado
Isso se chama santificação. Em Hebreus 12:14 nós lemos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra do Senhor nos chama a nos esforçarmos, queridos, para sermos santos, sabe? Ter uma atitude, não é um pensamento, é uma atitude de viver em santidade, de sabermos que somos separados do mundo, precisamos realizar a obra do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo é ter um coração voltado para Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo e obedece a Ele. Quanto mais nos dedicamos a Deus, menos felizes vamos ficar com o pecado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, nós lemos: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Segundo passo é ler a palavra. O próprio Jesus, ele diz lá no Evangelho de João 39, 5:39, ele diz: examinai, pois, as Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então precisamos não apenas ler a palavra, mas praticar a palavra. Ela nos ensina o que é bom e agradável para Deus. A Bíblia nos mostra como viver de maneira santa. Através da Bíblia, podemos aprender a identificar o pecado e a resisti-lo em todos os momentos da nossa vida. Resistir ao pecado. Essa é uma maneira de viver em santidade a cada dia. O terceiro passo é aplicar o ensino. Podemos saber tudo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, mas se não pusermos em prática, tudo isso é inútil. Com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, precisamos mudar a forma como vivemos. Em Romanos 12, versículo 1, nós lemos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:3 nós lemos: a vontade de Deus é que vocês sejam santos. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. E é maravilhoso saber que é um Deus que quer que nós vivamos em santidade. Mas eu gostaria de trazer um alerta, queridos. Aquilo que a santidade não é. Santidade não é ser superior às outras pessoas. Ninguém é melhor que os outros por orar mais horas ou ler a Bíblia mais tempo. Somos santos por causa da graça de Deus. Vou repetir isso. Somos santos por causa da graça de Deus. Não porque fizemos por merecer. Devemos sim nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar ou menosprezar a ninguém. Ao contrário, o conselho do apóstolo Paulo aos filipenses é que nós consideremos o nosso próximo sempre superior a nós mesmos. O que santidade também não é. Não é se isolar do mundo, sabe? Ser um eremita. Aquela pessoa que vive isolada do mundo no monastério, ser um monge. Isso não é sinônimo de santidade, pode ser de separação da sociedade. Mas sinônimo de santidade não é se isolar do mundo. Deus não nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade à nossa volta. Mas é a forma como interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Somos chamados para sermos luz em um mundo de trevas e não podemos colocar um candeeiro depois de aceso, sabe, debaixo da mesa. Temos que colocar no lugar mais alto para iluminar todo o ambiente onde nós estivermos. E o próprio Jesus disse que nós somos a luz para este mundo. Precisamos deixar a luz de brilhar através do nosso testemunho
de santidade, sabe? Outra coisa que a santidade não é, ela não é sem graça. Há muito espaço para a alegria e a diversão na vida com Jesus. Novamente, é a forma como nos alegramos que é importante. A vida de santidade tem alegrias especiais que não podem ser conhecidas por quem está no pecado. Não é ser sem graça, sabe? Sem graça. Aquela pessoa que é sisuda, que não acha motivo de se alegrar com nada. Isso não é sinônimo de santidade, isso é sinônimo de sisudez, de orgulho, de vaidade. Sabe? Sorrir, ser alegre. A alegria é um fruto do Espírito Santo, então precisamos demonstrar a nossa santidade através da nossa alegria, a alegria de viver na presença de um Deus santo. Por fim, queridos, santidade não é nunca mais pecar. Enquanto ainda estamos desse lado da eternidade, vamos cometer erros, mas viver de maneira santa significa reconhecer esses erros e pedir perdão. Procurando viver de maneira melhor, santidade implica humildade e dependência de Deus. Deus é santo e também nos ajuda a sermos santos. Que o excelente Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a vivermos esta santidade, a praticarmos diariamente a santidade que agrada ao coração de Deus. Um abraço a todos os santos de Deus que vivem em santidade, porque Ele distribui a todos nós através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Tenham todos um excelente dia na presença desse Deus que é santo. Aleluia.